paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Anderson Soares, estarei fazendo as leituras diárias dessa semana, da lição de número 6, lição que tem por título A Promessa de Cura Divina. Estamos estudando o quarto trimestre de 2024 com o tema geral, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então estaremos fazendo a leitura diária de segunda, da lição de número 6, leitura que está no texto de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 7 e versículos de 22 a 24. A leitura diária de hoje, segunda, tem por título O pecado é a causa das doenças. O texto diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E agora, do versículo 22 ao versículo 24 do mesmo capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós vimos aqui neste texto que após o pecado, após a desobediência do ser humano, de Adão e Eva, o pecado trouxe algumas consequências. E entre essas consequências, a morte e as doenças. Como vimos na leitura de hoje, o pecado rompeu a comunhão com Deus, trazendo sofrimento e morte ao ser humano. A relação entre o pecado e a doença aparece em várias passagens bíblicas, mas nem sempre é apresentada de maneira direta ou simples. Em muitas ocasiões, o pecado é descrito como a causa do sofrimento humano, incluindo doenças, pois ele rompe a harmonia do homem com Deus, trazendo consequências físicas e espirituais. Um exemplo disso está em Deuteronômio 28, do 15 ao 22, onde Deus alerta Israel sobre as maldições, incluindo doenças, que viriam sobre eles caso desobedecessem às suas leis. No Novo Testamento, Jesus cura diversas pessoas e em alguns casos ele relaciona a cura com o perdão de pecados. Por exemplo, Mateus 9, do 2 ao 7, indicando que a restauração física e espiritual podem estar, em alguns casos, ligadas. Então, doenças podem ser resultados de pecado, de desobediência e etc. Então, contudo, nem toda doença é consequência direta de pecado. Em João 3, do 1 ao 3, Jesus explica que o homem cego de nascença não estava doente por causa de pecados, nem dele, nem de seus familiares, de seus pais e de ninguém. Mas que aquela doença seria para a glória de Deus, ou para que a glória de Deus se manifestasse nele. Em síntese, a Bíblia diz que o pecado trouxe a morte e o sofrimento ao mundo. Romanos 5,12 diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então podemos concluir que o pecado é o causador primário de todas as doenças, de todos os malefícios e da morte que passou a reinar no mundo. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir.